deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita Mãos Unidas. Eu me chamo Amanda e hoje, esta segunda-feira, 8 de junho de 2020, nós teremos a palestra com o nosso irmão Josué, com o tema aborto. Hoje é dia de tratamento espiritual e de triagem, que é o início do tratamento espiritual. Então, se algum dos irmãos que estão nos assistindo desejarem iniciar esse tratamento, podem entrar em contato conosco de agora, 19h30 às 20h40, através do telefone 3208-5695. Então, um triador irá lhe atender e passar maiores informações sobre o nosso tratamento. Lembrando que, ao final da palestra, nós teremos o passe virtual, que é o passe espiritual à distância. Então, não desliguem o vídeo, continuem conectados conosco. E, se desejarem, podem colocar um recipiente com água para ser fluidificado. Agora, nós iniciaremos a nossa prece. Então, peço para que todos fechem os olhos, mentalizem a figura do nosso Mestre Jesus, para agradecê-lo inicialmente por toda a bênção que Ele nos concede, por todas as dificuldades, por todas as provações e por cada detalhe maravilhoso que Ele proporciona em nossas vidas. Pedimos pela nossa casa, pelos nossos entes queridos e para que tenhamos uma maravilhosa palestra com muitas bênçãos, muitos conhecimentos e ensinamentos. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Josué, sou voluntário aqui do Grupo Espírita Mãos Unidas e hoje a gente vai falar um pouco do tema campanha em defesa da vida, que é a campanha contra o aborto. Começamos no questionamento não matarás, que é um questionamento bíblico, né, que está resguardando na lei de Deus, que a gente nunca deve tirar uma vida, quem compete a isso é só a Deus, né? Então, o que é o aborto? O aborto é um crime. Todo tipo de aborto é crime. Então, o aborto aqui traz assim: o aborto é um crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confie aos movimentos de reação. Então, o aborto é tirar a vida de um inocente e impotente, né? Que ele, naquela condição que ele encontra, ele não tem como reagir contra qualquer, para se defender. Então, isso aí já caracteriza um crime aos olhos, não só aos olhos dos homens, mas como aos olhos de Deus, brutal, né?
Referimos-nos ao aborto delitoso, né? Aborto que é premeditado, né? Pelos pais inconscientes, né? Determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência, antes que possam sorrir para as bênçãos da luz. Então, quando o pai faz isso aí por algum motivo, ele está impedindo, né, que uma criança venha passar pela sua jornada terrena. Como todos nós temos o direito à vida, o feto também, né, ou a criancinha que vai nascer, ele precisa de ter esse direito, né? Vamos avançar aqui. E na visão espírita do aborto, o que é a visão espírita do aborto? Em que momento a alma se une ao corpo? O Espiritismo nos traz que desde o momento da concepção já há vida, já tem uma ligação do espírito com o corpo, né? Então, a partir desse momento, para a doutrina espírita, qualquer ação que interfere dentro do processo gestativo e até no nascimento é aborto, né? É um crime. Então, todas as crianças, né, que passam por esse interrupção, eles têm uma dificuldade muito grande quando ele passa para o outro lado da vida. Então, nesse momento é onde que entra as orientações da doutrina espírita, para a gente nunca impedir o nascimento de uma criança, a não ser em algum caso específico, que a gente vai citar aqui, né? Então, tem uma ligação do cordão fluídico, naquele momento que ele nasce, que vai apertando esses laços até o momento do nascimento. E que esse cordão fluídico fica ligado a nós durante toda a nossa existência terrena. E ele é só cortado no momento que a justiça divina acha que a gente cumpriu toda a nossa jornada terrena. Então, as leis, né, as leis humanas também, hoje no Brasil ainda é proibido o aborto, né? Hoje o aborto, ele caracteriza crime no Brasil. É assegurado pelo quê? Pela própria nossa Constituição. Hoje todos nós somos iguais perante a lei, a personalidade civil de uma pessoa começa com o nascimento, né? Nascimento com a vida. O artigo 128 é que ele dá, né, a condição de alguns tipos de aborto, que a gente vai ver aqui. Qual que é os tipos de aborto que ele assegura? Hoje a Constituição brasileira. Quando coloca em risco a mãe, né, a vida da mãe, aí nesse caso, se essa gestação, né, levar ao óbito da mãe, então ele prefere preservar a vida da mãe. Outro caso é estupro e outro caso das crianças unicef. Existem movimentações no Brasil para tentar, né, colocar também as mães que contraíram o Zika, né, nesse tipo de aborto aprovado por lei. A gente sabe que todos os casos, né, não todos os casos de Zika, né, toda mãe que contraiu o Zika, nem todas as mães vai ter uma criança com deformidade, né? Já foi pesquisado isso, né? Então é mais um precedente para aprovar o aborto no Brasil. Que cada aborto que é aprovado, cada tipo de aborto que foge das leis divinas, que for aprovada para o Brasil, vai abrindo precedente para estar continuando, dar continuidade ao aborto. E fazer até clandestinamente, né, utilizando com laudos, às vezes, né, até manipulados. Quais são os métodos de aborto, né? Tem vários métodos de aborto. Alguns métodos de aborto a utilidade de remédios, algumas intervenções que provocam o aborto. E outros são através de instrumentais mesmo, manipulados por profissionais da área, né? Ou ginecologista ou até pessoas clandestinas aí, que é comum no Brasil ter muita clínica clandestina. E muitas vezes as pessoas, as mães, às vezes naquele momento de desespero, buscam uma clínica dessa ou num tipo de situação e às vezes, além de provocar o aborto, perde até a vida, né? A gente incontáveis as mães aí que têm perdido a vida, praticando o aborto nesse tipo de clínica. Então, quais as consequências do aborto, né, para a mãe, né? A mulher que pratica o aborto, ela tem consequência física e espiritual.
As consequências físicas, né, ela pode nem ter possibilidade de ter mais uma gestação, compromete toda a parte uterina, depressão, muitos problemas psicológicos. Ela também tem depressão, quadros depressivos. É comum em países que liberaram o aborto, como os Estados Unidos, hoje tem uma campanha para tentar voltar à lei da proibição do aborto, porque as consequências, né, são assim muitas para as mães, né? Então eles catalogaram isso aí cientificamente, que uma mãe que pratica o aborto, ela nunca vai ter a mesma vida, não é? E tanto causa danos para a própria sociedade, porque vai ter uma pessoa que vai tornar doente, e também com problemas psicológicos inumeráveis, né? E na parte espiritual, a mãe, ela nesse caso, ela mancha o perispírito, né? Ela causa uma sequela no perispírito, além de comprometer com a justiça divina. Isso aí a gente fala a mãe aqui, porque a mãe assim é o que é direto, mas é a mãe e o pai, né? O pai é responsável também pela questão do aborto. Tanto o pai como quem pratica o aborto, né? Quem que executa o aborto, ele é também responsável por isso, tá? Os pais que cooperaram no delito do aborto, tanto quanto os ginecologistas que os favorecem, vêm a sofrer resultados da crueldade que praticam, atraindo sobre as próprias cabeças o sofrimento e os desesperos das vítimas, relegadas por eles aos percalços e sombras da vida espiritual de esferas inferiores. Então o que acontece? Aquela criança, a gente vai lembrar lá do livro Missionário da Luz, a encarnação de Segismundo. Quem quiser, né, ter mais detalhes, né, lá tem como que é um processo encarnatório, né, todos os seus detalhes, toda a sua programação, todo o aparato espiritual dentro de um processo encarnatório programado, né? Então tem todo um programa para aquele espírito, junto àquela família também que tem os resgates ali naquele momento entre eles. Aí quando rompe isso, causa sequelas inumeráveis. A gente lembra também lá naquele livro Despedindo-se da Terra, né, que é um caso de encarnação compulsória daquela advogada que praticou aborto. Então, quando chega no plano espiritual, que essa criança, que ela está ligada ali, é uma criança, mas é um espírito que já tem toda uma jornada, ela revolta e torna inimigos. É comum, em casos que a mãe vai praticar o aborto e que desencarna junto com a criança, eles degradiarem no plano espiritual, na zona umbralina e nas trevas, e tem muito problema, né? Então, as orientações de Chico Xavier aqui, nas campanhas em defesa da vida. Estuda-se no Brasil uma forma da legalização do aborto. Qual a opinião do Chico, né? O Chico fala assim: o aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível e humanitário, por que é que haveremos de criar a matança de crianças em defesa, com absoluta impunidade, entre as paredes das nossas casas? Isso é um delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, e sim ao poder divino. Então fica aí a orientação do Chico Xavier. Hoje a gente já tem muitos métodos de estar evitando a gravidez, né? Por vários tipos de métodos hoje, né? Contraceptivos, né? O uso de preservativos. Então a pessoa tem que fazer todo um programa para evitar uma gravidez indesejada. Se acontecer, o bom é que leve essa gravidez até o fim, né? No caso, vamos colocar o caso de estupro. Se a pessoa foi vítima, né, de um estupro, quem causou o estupro não foi, né, a criança não tem dívida com isso. Então, se a pessoa não consegue conviver com a criança, o melhor é colocar ela para adoção e não interromper a gravidez. Quem que vai falar que essa criança vai tornar um marginal, ou vai tornar um delinquente, ou alguma pessoa que prejudica a vida? Ninguém pode afirmar isso. Várias pessoas que as mães, né, na Terra, e por um momento pensou em abortar e depois desistiu do aborto, hoje são pessoas que contribuem com a sociedade, né, que
né, ter uma vida digna, e são homens de bens, né, mulheres de bens. Então a gente, né, tem que atentar para isso, né? Se a pessoa não consegue criar, tem muitas pessoas aí que estão nas filas das adoções, né? E a recuperação, né, e o reajuste para quem já abortou, né? Então a mãezinha que já abortou, o que que a mãezinha que já abortou a gente tem que ver com ela? Primeiro a gente não pode julgar as mãezinhas que passou por esse processo, que talvez a dificuldade que ela estava era tanto que ela não conseguiu, né, diluir dessa ideia, né, dessa ideia. O que que a gente tem que lembrar? Que a justiça de Deus, ela é misericordiosa e justa, e ela sempre dá oportunidade como dá para nós. Então a mãezinha que praticou e arrependeu disso, ela pode ser um exemplo, dar conselho para as mães que pretendem, né, às vezes ainda muito nova, praticar o aborto, ela tirar essa ideia da cabeça dela, trabalhar com crianças, né, de outras pessoas, aproximar das crianças que não são dela, no caso se ela não poder ter filho mais, usar aí nas instituições, né, trabalhar na evangelização infantil, tá ajudando as crianças pobres através da caridade. E nós lembramos os dizeres, né, de Pedro, né, que é o apóstolo de Deus, que a prática da caridade ela cobre uma multidão de pecados, né? Então a gente tem que atentar para isso e fazer o resgate não sendo punido, mas de forma praticando o bem, né? Fazer esse resgate praticando o bem, né? A gente lembrando aqui também da prece, né? A prece para quem já foi abortado, para as crianças no plano espiritual. Isso ajuda muito, né, dentro do processo de recuperação deles. Tem um livro lá que é Deixe-me Viver, do Luiz Sérgio. Tem até o filme, para quem quiser esclarecer mais a respeito disso. É bom assistir o filme, que ele vai ter muitas situações de aborto, né? Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, isso é uma máxima do Cristo, né? Que o nascimento, esse nascer de novo, todo o processo encarnatório é uma oportunidade para nós, né, buscar o nosso processo de evolução rumo ao nosso Pai, a Deus, a perfeição, né, tornar pessoas, espíritos melhores. Então, só para terminar, só lembrando que a gente está fazendo essa palestra, porque sempre no mês de maio tem as marchas contra o aborto. Neste momento de pandemia não foi possível ter as marchas contra o aborto presencial, mas teve a marcha goiana, né, contra o aborto, que foi virtual. Várias pessoas estiveram nas marchas, de várias denominações religiosas, e na sequência teve a marcha nacional contra o aborto. O que é que a gente pode fazer da nossa parte, nós que somos cristãos e sempre lutamos pela vida? É ingressar nessas marchas. Se a gente não puder estar presencial, falar para as pessoas da marcha. Existe uma marcha que defende a vida. A gente sabe que aqui no Brasil a maioria esmagadora das pessoas são contra o aborto, né? Hoje, com esse governo que está, a gente ainda encontra uma tranquilidade, porque ele já declara que não é abortista. Mas tem o Congresso, tem, né, o Supremo, então é toda uma engrenagem que sempre, né, volta com esse tema. Então nós cristãos, a gente tem que lutar pela vida em todas as instâncias, em todas as suas fases, levar nossos pensamentos sempre a Deus, ajudando as pessoas em vibrações carinhosas. Então, dando continuidade, meus irmãos, nas campanhas, né? Quais são as campanhas que a gente tem, que defende a vida? Uma delas é o aborto, que a gente acabou de falar, e a gente ainda tem a do suicídio, né? Que o suicídio vem aumentando assim, a níveis assustadores no mundo, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. No Brasil, o número de aborto, ele chega a quase 1 milhão de abortos, os que são relatados aí, né, clandestinos. E o suicídio também não fica fora desses números, números muito grande. Então, como eu disse, nós que defendemos a vida em todas as suas instâncias, a gente precisa estar sempre atento a essas duas campanhas, que é a defesa da vida e contra o suicídio. E elas já são campanhas oficiais que estão aí dentro do movimento espírita há muito tempo, ingressando em outras religiões, e a gente sempre participar das campanhas.
Eu agradeço aqui nesse momento a atenção de todos, né? Peço que Deus e Jesus abençoe a cada um nos seus lares neste momento, né? Que possa levar a tranquilidade, a paz a todos. E também fazendo uma vibração para todos aqueles que estão sofrendo com esse momento de pandemia, que estão nos hospitais, que Deus possa fortalecer a todos. E também os nossos profissionais da saúde, que lidam com esse momento. E nossos governantes também, que possam ter sabedoria, discernimento e vontade de olhar com mais carinho para a população, que a população nós todos possamos sair desse momento com alegria, mas fortificados. Muita paz a todos. Fica com Deus, todo mundo. Agradecemos ao nosso irmão Josué pela palestra maravilhosa, com tantos ensinamentos, e a espiritualidade amiga por todo o amparo e proteção de sempre. Lembramos mais uma vez aos irmãos que estão nos assistindo que podem nos ligar no número 62-3208-5695 até às 20h40 para serem atendidos por um de nossos triadores. Agora nós vamos para nosso encerramento com a prece final. Ó Senhor, mais uma vez nos agradecemos por este momento, por todos os ensinamentos, agradecemos por mais um dia de vida, agradecemos pela nossa casa e por todo o detalhe maravilhoso que o Senhor proporciona em nossas vidas. Pedimos a todas as mães, a todas as crianças abortadas e a todas as pessoas relacionadas a esse ato. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que nos acompanhe hoje por todo sempre. Pedimos também para finalizar com a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vós sois o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então, meus irmãos, este é o momento de preparação para o passe virtual, para o passe espiritual à distância. Então, pedimos para que vocês vão para um lugar mais reservado, que seja mais calmo, tranquilo, sentem-se de forma confortável e se conectem com o nosso Mestre Jesus. Usa, Senhor, as minhas mãos no grande plantio do bem. Os homens são todos irmãos na terra e nos mundos do além. Que eu saiba ser bom de verdade, Senhor. Eu saiba plantar caridade e amor. Eu possa servir de instrumento da paz. Oh, quando o Senhor minhas mãos usará. Vamos nesse instante nos preparando para o nosso passe magnético de hoje, procurando um lugar confortável para sentar, colocando a água para fluidificar. Quando sente confortavelmente, feche os olhos, inspire profundamente, sentindo cada inspiração a vida entrando em nosso corpo, o fluido cósmico sendo transmitido para todas as células do nosso corpo. Vamos assim, queridos irmãos, fazendo a nossa conexão com Deus, fazendo a nossa conexão com o universo, com as forças superiores, saindo
de todos os pensamentos de angústias, de atritos, de doenças, e indo ao encontro de Jesus, sentindo que estamos acolhidos em seus braços de amor, que ao toque das suas mãos, dos seus braços, nos refazemos, nos acalmamos e nos curamos. Mestre Jesus, que nesse momento possamos receber, Senhor, a paz em nosso coração, receber esse refrigério para nossa alma, e que assim, Mestre, possamos também repartir com todos os nossos familiares, com todos os nossos amigos, inimigos, com os médicos, com os doentes, que cada um receba através dos nossos pensamentos este amor infinito que estamos recebendo de Ti, Jesus. Que essa energia amorosa se estenda para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e todo o planeta Terra. E nós, Senhor, somos gratos por conhecer que somos capazes de estar nessa conexão direta contigo, Jesus. Obrigado por tudo que recebemos e que sua luz de amor nos envolva agora e por todo sempre, e que assim seja.